Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre preposição, tá certo? Então vamos começar aqui para não tomar muito tempo de vocês. Bom, qual é a função da preposição? Sua principal função é estabelecer entre palavras e orações relações de sentido e dependência. Portanto, uma relação de subordinação. Apesar de não desempenharem uma função sintática, as preposições são importantes para a construção do texto, pois atuam como conectivos, elementos indispensáveis para a coesão textual. Então, a preposição é indispensável para trazer o sentido ao seu texto. Então, se você escreve um texto sem preposição, vai ficar quase impossível de ser lido, pois não tem um sentido por trás das palavras, né? Bom, qual é a diferença entre conjunção e preposição? A preposição, a função da preposição é ligar termos dentro de uma frase. Já a conjunção é de ligar duas orações diferentes. Aqui eu coloquei lugar, mas foi erro de digitação. Desculpa, viu? Na hora que eu for disponibilizar o slide lá no Classroom, eu vou corrigir isso aí. Tipos e exemplos de preposição. Preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. São Paulo. Dia que é a preposição de lugar. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Em é a preposição. Em fila. Está indicando como é que os prisioneiros eram colocados. Em fila. Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Né? Tá aqui a preposição é por 2 anos ele viveu aqui. Está indicando por quanto tempo ele viveu ali, né? Lá. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. A é a preposição, tá? Lembrando que a pode agir também como artigo ou pronome pessoal do caso oblíquo, tá certo? Não é só como preposição. Então aqui, a 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Então a aqui é a preposição. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Então, com a seca, né? Com a preposição, então tá dizendo a causa, né? Com a seca, o gado começou a morrer. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Então, com aqui também, o com ele pode expressar várias coisas, né? Como vocês viram aqui. Tem a preposição de causa, com a seca, com a preposição. E preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Está indicando o instrumento que ele usou para cortar a árvore. Preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Aqui a preposição é o para, né? Está indicando a finalidade, né? O porquê que a praça foi enfeitada. A praça foi enfeitada para a festa. Eu vou dar uma pausa aqui só para respirar um pouquinho e já volto com vocês. Pronto, né? Eu te volto aqui. Classificação da preposição. A preposição pode ser classificada em duas, né? Preposição essencial, que são palavras que só funcionam como preposição. A saber, né? Aqui. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e trás. E preposição acidental são as palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição, como aforar, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Lembrando que o a, né, o a aqui, ele pode desempenhar a função de artigo, tá? Não só preposição de a, mas como artigo e pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então aqui ela não vai desempenhar só a preposição. Lembrando que o artigo feminino, tá? Artigo feminino, o a. Bom, próximo. Bom, o que é uma locução prepositiva? A locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras com um valor de preposição, sempre terminado por uma preposição. Exemplos: abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese a custa de, em via de, a volta com, de frente de a parte de, perto de, por causa de, através de, etc. Então, a locução prepositiva é formada por duas palavras, né, duas ou mais palavras, mas sempre vai terminar com uma preposição, tá? Bom, combinação, contração e crase. É importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando a junção dos termos não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação ao, né, a mais o, aos, a mais os, aonde, a mais onde. Então aqui a gente tem uma combinação. Por conseguinte, quando da função da preposição com outra palavra houver perda fonética, teremos a chamada de contração. Por exemplo, do
fica de o, né? D mais o fica do, dum fica d mais um, desta, d mais esta, no, em mais dó, neste, em mais este, e nisso, em mais isso. E finalizando, por fim, né, toda fusão de vogal idêntica forma uma crase. A, né, a craseado, contração de preposição. A mais o artigo a. Então, a. Aquilo, contração de preposição. A mais a primeira vogal do pronome aquilo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a proposição. Quem não entendeu, chama lá no grupo do WhatsApp ou no privado, ou comenta aqui no Classroom. Eu vou estar disponibilizando esse slide lá no Classroom e tá desenvolvendo atividade para estar postando. Lembrando que a atividade será sobre conjunção e preposição, não será separada, tá certo? Então, é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.